Esse homem está em missão de paz para aproximar os reinos e recebe a hospitalidade do rei de Esparta. Porém, ele trai a boa vontade em que foi recebido e foge com a rainha, começando a maior guerra já vista. Alô, senhoras e senhores, hoje iremos acompanhar o filme Troia, de 2004. Inscreva-se agora mesmo no canal e venha conosco nessa fascinante odisseia mitológica. Começamos há 3.200 anos, quando a Grécia ainda era um conjunto de reinos separados que lutavam entre si. E aí vemos que dois exércitos de soldados estão marchando para uma grande batalha por território. Antes que a briga comece, os reis de cada lado se encontram no centro. O rei invasor Agamenon está intimidando ao dizer que não quer ver outro massacre e propõe tirar X1 entre os melhores guerreiros de cada lado. O rei adversário, entendendo que essa seria a melhor possibilidade de vencer, aceita o desafio. E Boagrios é chamado. Do meio do exército em festa sai um brutamontes. Agamenon grita o nome de Aquiles e nada acontece, ninguém aparece, no exército nenhum barulho. Um cavaleiro se aproxima e avisa que Aquiles não está com o exército e mandou um mensageiro atrás dele. Um homem, quando está em paz, não quer guerra com ninguém. E Aquiles nem se preocupou em acordar depois de uma noite de treinamento árduo. Depois de acordar, ele sai em cavalgada até o local da batalha. O exército grita seu nome e ele atravessa as linhas até encarar Boagrios. Aquiles começa a caminhar até a batalha, mas Agamenon fala que deveria açoitá-lo pelo comportamento. Então Aquiles responde que é Agamenon quem deveria lutar e dá as costas. Um conselheiro corre até ele e diz que ele pode salvar centenas de gregos e acabar com a guerra com apenas um golpe de espada, e que assim cantarão músicas em sua honra. Aquiles volta até Agamenon e sugere que seria espetacular um rei lutar suas próprias batalhas. E pessoal, aqui entendemos que Agamenon e Aquiles não são lá muito amigos e ficam se alfinetando o tempo todo. Aquiles tira sua espada e corre até Boagrios e vemos uma emocionante batalha de 3 segundos. Aquiles vence sem nem olhar outra vez para o inimigo, e encarando todo o exército adversário, grita se não há mais ninguém que queira uma batalha. Sem resposta, ele vai embora dizendo que Agamenon não é o rei dele. A cena muda para um animado banquete entre espartanos e troianos. Depois de muito tempo, os dois reinos finalmente chegaram a um acordo, e os príncipes de Troia estão junto ao rei e rainha de Esparta bebendo para selar a paz. A música começa e Menelau faz um brinde com Heitor satisfeito porque não veria mais seus homens serem derrotados por ele. Menelau diz que apenas um homem poderia empunhar uma espada melhor que Heitor. Esse homem era Aquiles e sua fama já era conhecida pelo mundo. Menelau diz que Aquiles é louco e até mesmo arremessaria uma lança contra Zeus se ele lhe insultasse. Durante toda a conversa, percebemos que há algo de errado com Helena e subitamente ela se levanta e vai embora. Paris, o outro príncipe de Troia, vê Helena saindo da festa e vai atrás dela sem a menor hesitação. Heitor já entendeu a situação e faz cara de preocupado com o irmão fazendo besteira. No quarto, Helena está se desarrumando e Paris entra logo em seguida. E pela conversa, os dois já estavam fazendo sessões de treinamento há alguns dias. Helena está se sentindo culpada por terem treinado a semana toda e diz a Paris para ir embora e dá um beijo nele de tão culpada. E depois tira a roupa porque um treinamento rápido antes dele ir embora não faria mal também, né? Nem Heitor poderia imaginar o que o seu inteligente irmão faria depois. Paris dá um colar de pérolas para Helena e a convida para fugir de Esparta com ele. Ela pede para não brincar com ela, mas Paris deixa claro que está apaixonado e que não está brincando. Heitor percebe que quanto mais tempo ficarem em Esparta, maior a chance de Paris colocá-los em perigo. Então manda preparar o navio e fazer uma oferenda para Poseidon, esperando uma boa viagem de volta. E já no fim da madrugada, ele vê Paris descendo as escadas e vai dizer ao irmão que se colocasse Troia em perigo, ele arrancaria o belo rosto de Paris. Os príncipes zarpam logo pela manhã e já em mar aberto, Paris pergunta se seu irmão Heitor o ama. Perguntinha de quem aprontou e não quer castigo, né? Heitor pergunta o que ele fez e Paris fala que precisa mostrar algo. Eles entram por um alçapão e lá está Helena. Heitor, irritado, pergunta se Paris sabe o que fez e se entende quantos anos o pai deles trabalhou pela paz. Paris responde: "Eu a amo." E senhoras e senhores, aconselho vocês a procurar um profissional capacitado para aconselhamento, caso também tenham o mesmo problema em controlar as emoções que esse príncipe de Troia. Heitor dá um sermão épico falando sobre Paris ter cuspido no amor do pai deles quando trouxe Helena para o navio e fala que não deixará Paris começar uma guerra. Helena será levada
trazê-la de volta. Paris responde que se a levarem de volta ele ficará lá e morrerá lutando por ela. Você viu a capa do vídeo, né? Morrerá lutando? Corajoso, guerreiro, pode acreditar que sim. E pessoal, devo dizer, cada palavra do Paris nesse diálogo dá vontade de dar uma surra de vara verde nele. Sabe aquelas costas de mãe bem brava? Heitor continua a esbravejar, dizendo que Paris nunca matou um homem e nunca viu um homem morrer, que não sabe nada sobre guerra e não sabe nada sobre amor. Heitor manda seguir para Troia, já que não quer ver seu irmão morrer. Em Esparta, Menelau se dá conta que a rainha fugiu com os troianos e manda preparar seu navio. Ele vai até a cidade de Micenas encontrar seu irmão Agamenon e pede ajuda para vingar o insulto recebido. Agamenon, que tem sede de poder e conquistas, apoia seu irmão no desejo de guerra. Troia era conhecida pelas muralhas impossíveis de derrubar e pela proteção que tinham do deus Apolo, o que leva Agamenon a convocar todos os reis gregos e seus exércitos, e lembra que também precisaria do maior guerreiro de todos, precisaria de Aquiles. O que muita gente não sabe é que a Grécia Antiga não era um único país. A região é montanhosa e cheia de ilhas, o que fez com que cada cidade tivesse soberania e governantes próprios. Os emissários de Agamenon vão atrás de Odisseu, que é o rei da ilha de Ítaca. Odisseu é conhecido como um homem esperto e que poderia convencer Aquiles a lutar ao lado de Agamenon novamente. A cena muda para Aquiles e Patroclo treinando espadas quando Aquiles arremessa uma lança, surpreendendo Odisseu, que havia acabado de chegar. Os dois são amigos e se cumprimentam respeitosamente. Aquiles apresenta a Odisseu seu primo Patroclo, e existe uma forte desconfiança nas lendas que eles treinavam bastante juntos, o que fará cada vez mais sentido conforme os eventos da história forem acontecendo. Odisseu pede que Aquiles lute pelos gregos contra o insulto de Troia. Aquiles marrento responde que Troia insultou um homem que não soube segurar sua esposa e pergunta se o problema é dele. Odisseu percebe que precisa mudar de estratégia e começa a falar de outros poderosos heróis, de glória e de honra, e que seria a maior frota de guerra já vista. E que do outro lado estaria Heitor, o melhor guerreiro entre todos os troianos e talvez entre todos os gregos. Ok, nesse diálogo Odisseu é esperto e não colocou Aquiles contra a parede com um pedido direto. Ele testou os sentimentos de Aquiles com 3 ou 4 abordagens antes de encontrar o caminho que chegaria até o coração do guerreiro. Aquiles sabe que Odisseu está tentando manipulá-lo, mas quando ele também tenta usar a lábia para convencer Patroclo a ir à guerra, Aquiles interfere e diz para deixar seu primo fora disso. Antes de ir embora, Odisseu fala para ambos que essa guerra jamais será esquecida e nem os heróis que lutarem nela. Caminhando enquanto pensa, Aquiles vê sua mãe chegando à margem e coletando conchas. A mãe de Aquiles é Tétis, uma divindade marinha. Tétis fala que se ele ficar, encontrará a paz, uma mulher maravilhosa, terá filhos e netos e todos eles amarão Aquiles. E quando Aquiles morrer, os filhos e os netos lembrarão dele e depois disso seu nome será esquecido. Se ele for até Troia, ele terá a glória. Escreverão histórias sobre suas vitórias por milhares de anos. O mundo se lembrará de seu nome, mas ele jamais voltará para casa. E senhoras e senhores, para quase todos os homens mortais a decisão estaria tomada nessa conversa. Bora ser lembrado. Uma frota imensa de navios está chegando até Troia e Aquiles não ficou de fora. Enquanto isso, em Troia, os príncipes chegaram. Paris e Helena desfilam juntos e o povo começa a comentar. Heitor é o primeiro a cumprimentar seu pai Príamo, o rei de Troia. Depois, Paris apresenta Helena para seu pai. Príamo pergunta se é a Helena de Esparta. Paris responde que é a Helena de Troia. Príamo parece entender o problema de imediato, mas age com a sabedoria que a idade lhe trouxe, aguardando discutir o assunto depois. Dentro do palácio, podemos ver que o filho de Heitor nasceu e que a prima deles, Briseida, se tornou uma sacerdotisa do deus Apolo. Depois das boas-vindas terminadas, Heitor conversa a sós com seu pai. Príamo diz que está surpreso de Heitor ter deixado Paris trazer Helena. Ele responde que se tivesse voltado, estariam realizando o funeral de Paris agora. O rei pergunta o que deveria fazer e Heitor diz para colocar Helena em um navio e mandar de volta para Menelau. E senhoras e senhores, durante a história, várias boas decisões são sugeridas pelas pessoas e todas são ignoradas. Parece que todo mundo quer seguir o coração e nunca a razão. Isso pode ser pelo fato de que Afrodite, a deusa do amor, está envolvida em toda essa trama. Príamo diz que Paris está diferente e que ele irá atrás de Helena se a mandassem de volta. Heitor é o único racional e diz que não quer que as pessoas sofram para que Paris possa ter um troféu de amor, e lembra que Agamenon quer mais poder e que todos os gregos virão destruir a cidade. Príamo, que não deve estar muito bem da cabeça, diz que as muralhas resistiram por séculos e que Apolo protegerá eles. Heitor manda logo a Red Pill e pergunta quantos batalhões o deus do sol comanda. Príamo fica bravo e responde para não zombar dos deuses e que preferia lutar 1000 guerras a deixar Paris morrer. Heitor está impossível e já devolve. Perdoe
Conforme pai, mas não será o Senhor quem vai lutar. Durante a madrugada, Príamo fica orando em frente a uma estátua de Zeus e pela manhã, os troianos começam a preparar a defesa e fazer sacrifícios para Apolo no templo. Então tocam os sinos, os navios gregos chegaram, todo mundo corre, gritaria, galinha cacarejando, soldado apressado, arqueiros e dale. Aquiles e os mirmidões tomaram a dianteira com o navio, querem ser os primeiros a desembarcar e tocar o terror nas praias de Troia. Agamenon já começa a ficar irritado e Aquiles fala para os mirmidões que eles não lutam por Agamenon. Aquiles chama seu primo e fala para ele deixar a lança e o escudo, diz que ele irá vigiar o navio. Patroclo quer lutar, mas Aquiles diz que não ficará tranquilo se estiver preocupado com a segurança e a vida dele. O rapaz não gosta da ordem, mas obedece. Em Troia, a tropa se reúne esperando o momento da batalha e Heitor faz um discurso sobre honrar os deuses, defender o país e amar sua mulher. Peraí, nesse momento eu pensei direto que a luta é porque Paris está amando a mulher de outro, mas deixa isso pra lá. Aquiles no navio anima seus soldados, falando para eles que nas praias de Troia está a imortalidade de seus nomes e que eles devem pegar para que nunca sejam esquecidos. Ao desembarcarem, eles são muito bem recebidos pela guarda de Apolo com uma chuva de flechas. Rapidamente, eles fazem uma formação defensiva com escudos e vão se aproximando dos arqueiros até o momento de atacar. Conforme Aquiles e os mirmidões vão avançando e conquistando a praia, os outros navios que estão chegando começam a gritar o nome de Aquiles, comemorando sua audácia. Agamenon faz carinha de ciúmes e em outro barco o herói grego Ajax reclama que Aquiles está roubando toda a glória e manda os homens remarem mais rápido, enquanto ele mesmo se coloca para remar também. O navio de Ajax é o segundo a chegar e na praia ele começa a gritar seu nome e a destruir a defesa troiana. Nesse momento, a cavalaria de Heitor se divide para tentar lutar nas duas frentes, contra Ajax e contra Aquiles. Ajax leva uma flechada na perna, mas não está nem aí, quebra a flecha e dá-lhe martelada até em cavalo. Enquanto isso, Aquiles está indo pelo flanco em direção ao templo de Apolo para tomar a primeira construção dos troianos. Os navios chegando continuam a clamar o nome de Aquiles e Ajax continua a moer os inimigos com seu martelo, até que os troianos batem em retirada tentando voltar para a segurança da muralha. Aquiles conquista o templo de Apolo, tira seu elmo e diz que o deus do sol protege Troia, que é inimiga, e por isso seus soldados podem entrar e saquear os tesouros que encontrarem. Eudoro diz que Apolo tudo vê e que talvez não fosse sábio ofendê-lo. Aquiles então arranca a cabeça da estátua do deus arqueiro, batendo no peito, desafiando Apolo. Nesse momento, parte da cavalaria de Heitor chega ao templo. Aquiles pega uma lança e arremessa contra eles, acertando em cheio um homem que está na frente. Heitor vê aquilo e devolve o presente, mas só uma esquivadinha e um sorrisinho são suficientes. Os soldados entram no templo com cuidado e logo são surpreendidos pelos mirmidões. Aquiles e Heitor têm uma conversa sobre não ter honra em matar sacerdotes desarmados. Aquiles responde que não há honra em matá-lo onde ninguém poderia ver. Heitor está cercado, mas Aquiles diz que ele simplesmente pode ir e que amanhã continuarão a guerra. Heitor fala que a guerra não é um jogo e pergunta quantas esposas esperam por maridos que nunca mais verão. Aquiles responde que Paris poderá consolá-las porque é bom em seduzir esposas alheias. Heitor vai embora em silêncio, perdendo no argumento. Aquiles sobe no ponto mais alto e faz um gesto para todos os soldados que desembarcaram, e a gritaria volta para seu nome. Agamenon, que só desembarca agora com Menelau, está irritado com a situação. Depois da guerra, Aquiles vai para sua tenda no acampamento que foi montado e lá encontra Briseida, que foi capturada no saque. Briseida confronta Aquiles dizendo que o deus do sol irá puni-lo, e mais uma vez Aquiles desafia dizendo que Apolo tem medo dele e solta as mãos da mulher. Agamenon convoca todos para uma reunião e antes de sair Aquiles fala para Briseida que não precisa ter medo dele. Na tenda de Agamenon, os reis estão bajulando. Aquiles e Odisseu dão um sorrisinho sarcástico e quando Agamenon vê Aquiles, ele manda que todos se retirem. Começa um embate entre os dois sobre quem teve a vitória na batalha. Agamenon fala que ele, o rei de toda a Grécia, teve a vitória nas praias de Troia. Aquiles responde que Agamenon estava muito atrás para ver que os soldados é que venceram a batalha e não os reis. Agamenon, irritado, começa a falar que gravará seu nome em cada pedra e que todos se lembrarão dele. Já o nome de Aquiles será escrito na areia. Nesse momento, Agamenon manda seus servos entrarem e eles trazem Briseida presa. Aquiles fala aos soldados que se não soltarem Briseida, eles não voltarão para casa. Agamenon chama seus guardas e Aquiles entra em posição de luta. Briseida grita dizendo que se matarem a maldição de Aquiles, ela não quer que ninguém morra por ela. Em seguida, Aquiles abaixa sua espada e Agamenon tira onda com a cara dele. Ele se irrita e fala que antes de morrer ele verá o cadáver de Agamenon e sorrirá, saindo da tenda furioso. Chega ao entardecer e um canto triste é ouvido dentro dos portões de Troia.
estão no ritual de queimar seus cadáveres e orar pelos mortos. À noite, Troia está fazendo uma reunião de estratégia e Glauco está discursando que os melhores de Troia podem derrotar os melhores da Grécia sem problemas. Um conselheiro se levanta dizendo que a Grécia tem o dobro de melhores guerreiros e sugere que usem a diplomacia e que troianos estão sendo queimados na pira fúnebre por conta de uma prudência juvenil. Tá bom, que o Paris fez besteira já sabemos desde o começo. Eu me pergunto como situação atrás de situação, cada um foi achando que o melhor seria deixar Paris ter essa aventura amorosa. Glauco insiste que as muralhas nunca foram transpostas e que o exército seguiria Heitor até o Tártaro se assim fosse comandado, e agita a todos dizendo que podem vencer. Em um delírio, o sacerdote fala que 2 agricultores viram uma águia voando com uma serpente presa às suas garras, e que isso era um sinal de Apolo que eles venceriam a guerra. Heitor, que tem mais de 2 neurônios, interrompe falando que não podem planejar uma estratégia militar baseada em sinais de pássaros. E claro, Príamo repreende Heitor, dizendo para ter respeito com as profecias do sacerdote. Heitor continua dizendo que lutou com um grego que profanou a estátua de Apolo e que não aconteceu nada com ele, e que os deuses não lutarão por Troia, eles é que precisariam lutar. O maduro, corajoso e inteligente Paris se levanta dizendo que não é uma briga entre nações, e sim entre 2 homens, e que desafiaria Menelau por Helena ao amanhecer, e sai com a sala em completo silêncio. Glauco pergunta se ele tem alguma chance e ninguém responde, mostrando que se fosse uma luta no UFC, as casas de aposta estariam todas ao lado de Menelau. No dia seguinte, Aquiles está fazendo birra e diz que não irá marchar enquanto Agamenon não rastejar pedindo que ele volte. Aquiles e Patroclo têm uma conversa sobre o motivo de lutar e Patroclo diz que soldados devem obedecer e Aquiles responde para ele não obedecer, idiotas. As tropas de Troia estão colocadas em frente às muralhas e a comitiva real com Paris está passando no meio deles. Do outro lado chega o exército grego e a diferença na quantidade de tropas é assustadora. Até o Glauco, com o papinho de ontem de que poderiam vencer, dá uma arregada de leve. Os reis da Grécia e os príncipes de Troia se encontram no centro, e logo Paris está fazendo gracejo sobre Helena ter deixado Menelau, fazendo com que ele sacasse sua espada na hora. Agamenon diz que ainda não é hora e faz uma proposta a Heitor dizendo que nenhum troiano precisaria morrer se Helena fosse devolvida, e se Troia ficasse sob o comando dele, lutando por ele quando fosse chamada. Heitor não se intimida e diz que Troia não seria governada por um estrangeiro. Paris então faz a proposta de um x1 com Menelau por Helena, quem ganhasse ficaria com ela e isso encerraria a disputa. E pessoal, eu não paro de me assustar com a burrice de Paris. É claro que Agamenon não iria se satisfazer com aquilo, e seja qual fosse o desfecho, eles continuariam a guerra. Talvez Paris só esteja querendo recuperar um pouco de sua honra. Pode ser, vamos ver adiante. Menelau gosta da ideia e convence Agamenon a aceitar a proposta. Menelau e Paris se encontram no centro para o duelo. Assim que Menelau vê o jeito de andar de Paris, ele joga fora seu escudo, demonstrando que nem precisaria dele. E o que vemos a seguir é uma surra épica e merecida. Em nenhum momento da batalha, Paris pareceu ter a menor chance, até que Menelau cortou a coxa do rapaz, que cai no chão e sem poder andar rasteja para trás. Quando Menelau vai desferir o golpe final e acabar com isso, Paris sai correndo amedrontado e vai até os pés de seu irmão Heitor pedindo que o ajude. Menelau vai atrás dele chamando-o de covarde e lembrando o pacto que fizeram, que Paris mesmo foi quem propôs. O rei Príamo do alto das muralhas torce para que Paris tenha a honra e lute contra Menelau, mas ele é covarde demais para sustentar a palavra que deu. Menelau continua tentando que Paris levante e lute como um homem, chamando-o de desonrado e que não é digno da realeza, mas Paris, pior ainda, agarra as pernas de Heitor como um cãozinho amedrontado. Paris, tremendo de medo, só consegue falar que não, e quando Menelau iria atacá-lo, Heitor desfere um golpe com sua espada, finalizando Menelau. Agamenon grita que os troianos violaram o acordo e para o exército marchar contra Troia. E senhoras e senhores, nunca se esqueçam que a palavra dada deve ser cumprida. Para ser uma pessoa de honra, todos os aspectos contam. Então, se não pretende cumprir, é melhor apenas ficar quieto e não prometer nada. Agamenon aponta sua espada e a batalha começa. Os gregos se aproximam demais das muralhas e começam a ser alvo das flechas. Aquiles e os mirmidões, que assistem tudo de cima de um morro, começam a ficar inquietos pelos erros de estratégia cometida pelos gregos.
Os troianos estavam começando a vencer a batalha quando aparece Ajax martelando todos os inimigos que encontra. Heitor percebe e vai até ele cavalgando e empunhando uma lança para acertá-lo, mas lá está Ajax de novo, derrubando até o cavalo de Heitor na escudada. Ambos começaram a lutar e Ajax está levando a melhor, mas Heitor pega uma lança escondida no chão e perfura Ajax, que não está nem aí, quebra a lança e ainda usa o pedaço para descer a paulada em Heitor. No chão, de novo, Heitor pega uma espada e perfura novamente Ajax, que agarra a garganta do troiano e começa a sufocá-lo. O cara é um tanque de guerra, mas com tantos ferimentos não aguenta e é eliminado. Os gregos continuam sendo atingidos pelas flechas de cima das muralhas de Troia. Odisseu traz a razão e avisa Agamenon que precisa bater em retirada, e com um pouco de resistência, o rei cede e manda seus homens voltarem ao navio, fazendo com que de cima da muralha o rei Príamo comemore. Heitor manda que suas tropas parem a perseguição para que não entrem na área dos arqueiros gregos, e pede para que enviem um mensageiro dizendo aos gregos que poderão recolher seus mortos. Ao anoitecer novamente, piras funerárias são acesas, mas dessa vez são os gregos que sofrem. Na reunião da noite, Odisseu fala a Agamenon que a briga dele com Aquiles está acabando com as forças gregas. Agamenon responde que Aquiles luta apenas por ele mesmo. Odisseu não se importa pelo que um homem luta, mas sim pela sua capacidade de vencer batalhas. Então Odisseu se propõe a conversar com Aquiles e Agamenon diz para devolver Briseida a ele, mas antes que ela fosse machucada, Aquiles a salva de outros soldados. Aquiles tenta limpar os ferimentos dela, mas quando Briseida se recusa, ele joga o pano no rosto dela e ela joga novamente no rosto dele. Aquiles oferece comida para ela. E você já sabe onde essa conversa vai levar, né? Com certeza, treinamento. Mas antes, Aquiles diz a ela que os deuses invejam os humanos por serem mortais, que cada momento pode ser o último e por isso cada momento é especial. Comece aqui entre nós compartilhando uma história juntos. Para deixar ainda mais especial nosso encontro, não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Onde estávamos? Ah, claro, treinamento. Durante a noite, Aquiles realiza um treinamento muito difícil com Briseida. Tão difícil que pela manhã Aquiles decide que vai abandonar a guerra e ir embora com a moça. Odisseu está esperando do lado de fora e diz que Agamenon sabe que cometeu um erro. Aquiles pergunta por que Odisseu serve Agamenon e ele responde que precisa tomar decisões difíceis para proteger sua casa e seu povo, e que Ítaca não pode ter um inimigo como Agamenon. Odisseu quer Aquiles de volta às batalhas, dizendo que a Grécia precisa dele. Aquiles responde que a Grécia era próspera antes dele nascer e que continuará sendo a Grécia depois de morrer. Odisseu insiste que Aquiles nasceu para aquela guerra e que as mulheres costumam complicar as decisões. Antes de sair, Odisseu fala que às vezes é preciso servir para comandar e se despede do seu bom amigo. Patroclo se aproxima e quer saber por que eles irão para casa. O rapaz está preocupado em não poder mostrar seu valor em batalha e com a derrota dos gregos. Aquiles confirma que irão embora na manhã seguinte e que se Patroclo quer lutar, sempre haverá uma outra guerra. O rapaz fica irritado e começa a gritar, apontando que Aquiles está traindo a Grécia pela sua briga com Agamenon. Aquiles sai dizendo que alguém tem que perder. Em Troia, o maluco do sacerdote continua a falar de seus presságios e dos deuses, e todos no salão agora concordam que eles são mais fortes que os gregos, e que deveriam atacar rápido e com força para que fujam. Heitor se levanta e avisa que os mirmidões não lutaram e que deve haver discórdia entre os gregos, mas se atacarem os navios, eles terão um motivo para se unir, e propõe para que eles permaneçam nas muralhas e se forem atacados vencerão novamente. Príamo se levanta e pergunta ao sacerdote se ele está certo sobre os presságios. O sacerdote lembra a profanação ao templo de Apolo feita por Aquiles e responde que os gregos foram amaldiçoados. Príamo manda preparar o exército para atacar ao amanhecer. Heitor ainda tenta convencer seu pai que estão cometendo um erro, mas Príamo ordena que preparem o exército. Na praia, Patroclo estava chorando ou usando substâncias mágicas e claramente o rapaz está agitado. Aquiles passa mais uma noite em treinamento com Briseida e se aproximando do fim da madrugada, os troianos começam seu ataque à praia. Os sentinelas gregos soam as cornetas e logo os soldados começam a sair de suas tendas e navios. Os troianos com fogo queimam e destroem os navios e as defesas gregas. Ao amanhecer, Troia começa a marchar contra os gregos com um exército numeroso. Mas nesse momento, Aquiles aparece com seus homens e o exército grego começa a gritar seu nome. Com a moral elevada pela presença do grande herói grego, os exércitos se chocam em uma batalha feroz. Aquiles abre caminho até se aproximar de Heitor e os dois exércitos abrem espaço para uma batalha lendária. Odisseu acha estranho, alguma coisa está errada. Eles trocam golpes e movimentos e pouco depois Heitor desfere um golpe com sua espada que atinge a garganta derrubando seu inimigo.
É uma surpresa para ambos os lados, tristeza para os gregos e felicidade para os troianos. Heitor comemora discretamente, mas percebe que foi fácil demais. Se ajoelha e tira o elmo para só então perceber que era Patroclo. Aquiles não estava ali. Heitor pega sua espada e finaliza o rapaz, acabando com seu sofrimento. Odisseu avisa que era o primo de Aquiles e ambos concordam que era o suficiente de sangue por um dia. Entristecidos, os Mirmidões voltam e Eudoro chama Aquiles em sua tenda. Ao sair, o bom humor do herói desaparece e os acusa de desobedecer suas ordens. Eudoro responde que houve um engano, que eles pensavam que Aquiles tinha dado as ordens. Aquiles leva 5 segundos para entender o que havia acontecido e tem um acesso de tristeza e raiva. Começa a perguntar por Patroclo e grita por ele. Eudoro conta que Patroclo usou armadura, escudo, espada e capacete de Aquiles, e que até mesmo os movimentos eram o do herói. Enfurecido, Aquiles desconta sua raiva e fica sabendo que Heitor foi quem o eliminou. Briseida tenta impedir, mas Aquiles pega a moça pela garganta e depois joga na areia da praia. Ele pega a espada que está no chão, o espírito de guerra está de volta. Todo esse tempo, Paris estava treinando arco e flecha dentro dos portões de Troia e estava começando a ficar bom de pontaria. E pessoal, arco e flecha era visto no mundo antigo como uma forma de combate sem honra, uma vez que é impessoal e não demonstra coragem. Atacar inimigos de longe e sem olhar em seus olhos era considerado um ato covarde e, portanto, combina muito bem com Paris. A manhã seguinte começa com tristeza, ambos os lados sabem que será um dia pesado. Aquiles coloca sua armadura e sobe em uma carruagem. Briseida tenta parar Aquiles, mas ele não dá nem atenção para a moça e se dirige sozinho para os portões de Troia. Lá, o silêncio tomou conta das ruas e das casas, como se todos esperassem por Aquiles, e o maior guerreiro da Grécia começa a gritar por Heitor em frente à muralha, desafiando-o para um duelo. Heitor, que era um homem honrado, se ajoelha perante seu pai pedindo perdão por qualquer ofensa que pudesse ter feito, demonstrando que aceitou o desafio. Heitor, antes de sair, ainda fala para Paris que ele é um príncipe de Troia e sabia que ele daria orgulho. E alerta de spoiler, não vai dar orgulho nenhum. Ao sair pelas muralhas, os dois ficam frente a frente e Heitor começa a fazer um pacto para que o vencedor permita os ritos fúnebres do outro. Aquiles recusa e tira o elmo, dizendo que agora Heitor sabe com quem está lutando. A luta começa e mesmo Heitor sendo um grande guerreiro, a diferença entre os dois é notável. E em batalha, Aquiles sofre apenas um arranhão na armadura. Após alguns movimentos, Aquiles fere Heitor com um pedaço de uma lança e finaliza o adversário em frente a todos de Troia. Ainda não satisfeito, Aquiles amarra os pés de Heitor e o puxa pela praia com a carruagem, desfilando enquanto Príamo desmaia de tristeza. Na madrugada, Príamo encapuzado entra na tenda de Aquiles e pede para que devolva o corpo de Heitor para que um funeral adequado pudesse ser feito. A cena é realmente triste, com Príamo falando de como amou seu filho Heitor e que mesmo entre inimigos pode haver respeito. Aquiles admira a coragem de Príamo e fora da tenda chora sobre o corpo de Heitor e diz que logo eles se encontrarão novamente, chamando Heitor de irmão. Aquiles diz a Príamo que terão 12 dias de paz em respeito ao funeral do príncipe e Briseida vai embora com seu tio depois de Aquiles dizer a ela que nunca teve a intenção de magoá-la. Os ritos são realizados e mesmo contrariado, Agamenon é obrigado a respeitar a paz sem ter como superar as muralhas. Nesse período, Odisseu vê um soldado fazendo um cavalo de madeira para dar a seu filho quando voltasse da guerra. E logo podemos ver que Odisseu está supervisionando a construção de algo com a madeira queimada do último ataque. Aquiles pede desculpas por ter golpeado Eudoro e manda que os Mirmidões voltem para casa. Ele não quer que eles participem dessa guerra. Eudoro tenta argumentar, mas por fim obedece às ordens e diz que a maior honra de sua vida foi lutar por Aquiles. Passados 12 dias, um mensageiro informa que os gregos foram embora. Então Príamo, Paris e um destacamento de soldados vão até lá para verificar e só encontram um grande cavalo de madeira. No chão estão corpos atacados pela praga e o sacerdote fica todo pomposo dizendo que é uma vingança de Apolo pela profanação do templo. Príamo pergunta o que é aquele cavalo de madeira e o sacerdote, agora se achando sabichão, responde rapidamente que é uma oferenda a Poseidon para que os gregos possam ter uma viagem segura pelo mar e diz que o melhor seriam eles levarem o cavalo como um troféu e um presente agradecendo aos deuses.
Paris tem a primeira ideia inteligente de toda a história e responde que o melhor é queimá-lo porque é um troféu amaldiçoado. Sem Heitor para ser a voz da razão, o sacerdote está todo se achando e diz para ter cuidado para não ofender os deuses, e depois acabar atravessado por uma espada como seu irmão. Príamo, que ainda está sentido pela morte do filho, dá ouvidos ao sacerdote e leva o cavalo para dentro das muralhas. Um dia de festa acontece em Troia, músicas, celebrações, desfiles do exército vitorioso e bebedeira. Na praia, um cachorro lambe o rosto de um dos corpos no chão e retira a praga com a língua. A doença é falsa e os gregos esconderam os navios atrás de uma região montanhosa. Ok, aqui nós temos um problema. Como é que os troianos não iriam verificar com certeza cada canto da praia para ver se eles haviam mesmo ido embora? Mas tudo bem, não tem como os troianos imaginarem que fingir uma fuga seria bom para os gregos de qualquer forma. Ao anoitecer, de dentro do cavalo de madeira sai um grupo de gregos escondidos e, aproveitando a guarda baixa de Troia depois de um dia de festa, eles eliminam as sentinelas, abrem finalmente os portões da muralha, deixando o exército grego entrar enquanto os troianos não estão em condições para a luta. E aqui, se você não sabe, a expressão cavalo de Troia ou vírus que você pega no seu computador é justamente relacionado a essa história grega, onde os próprios troianos levaram para dentro de suas muralhas o perigo iminente. Com um exército desse tamanho dentro das muralhas, Troia está condenada, a grande cidade irá sucumbir. Com o caos instaurado, Agamenon grita para que Troia queime em honra a Menelau. De seu quarto, Príamo vê a sua cidade pegando fogo, mas não pode fazer nada senão lamentar. Aquiles vai direto ao castelo da realeza e ele está em busca de Briseida. A família real tem uma passagem secreta que os leva para fora dali e rapidamente Paris, Helena e a mulher de Heitor correm para a passagem levando o máximo de pessoas que conseguem. Paris diz que precisa voltar a ajudar seu pai que nunca deixaria Troia. Helena responde que não pode ir sem ele, mas o showman Paris não para e pergunta como Helena poderia amá-lo se ele fugisse agora. Quem é que espera a coragem de Paris? E ele está querendo enganar quem? É o maior covarde. Paris diz que eles ficarão juntos novamente nesse mundo ou no próximo. Os gregos invadem as portas do Palácio Real e começam a destruir tudo. Paris fica para ajudar a proteger, mas no primeiro grito para que ele se salve, o rapaz sai correndo. Olha a cara de corajoso desse salafrário. Odisseu derrota Glauco e os gregos conquistam o Palácio Real. Aquiles continua em sua missão de salvar Briseida enquanto os soldados começam a saquear o santuário dos deuses no palácio. O sacerdote tenta dar uma carteirada falando para terem cuidado que ele é um servo sagrado, e os soldados gentilmente mandam ele direto para os deuses. Príamo chega ao santuário do palácio e fica espantado com todo o saque e destruição, e começa a gritar falando que os gregos não têm honra. Então Agamenon o atinge com uma lança pelas costas e finaliza o velho rei. Briseida, desesperada, está rezando em frente a uma estátua de Apolo quando Agamenon chega e captura a moça, dizendo que quer fazer com ela o mesmo treinamento de Aquiles. Com isso, Aquiles vê de longe Agamenon com Briseida e corre salvá-la, mas Briseida está mais esperta agora e com uma faca escondida golpeia o pescoço de Agamenon, que se ajoelha emocionado. Os soldados que o acompanham agarram Briseida para machucá-la, mas nesse momento Aquiles chega e resolve o problema com sua espada, salvando a moça. Então Paris vê ao longe Aquiles com Briseida e dispara uma flecha contra Aquiles pelas costas, acertando seu calcanhar. Briseida grita para que Paris não continue, mas o medroso, vendo que Aquiles viria atrás dele, começa a disparar mais flechas de longe. Briseida e Aquiles ainda tiveram tempo para se despedir antes que o herói fosse eliminado. Na manhã seguinte, Odisseu faz os ritos e queima o corpo de Aquiles na pira, enquanto longe de Troia, atravessando pelos túneis, Paris está com Helena. Existe uma teoria que se o mundo fosse devastado por bombas nucleares, as baratas ainda sobreviveriam, e é isso que Paris é, uma barata. Assim, a grande cidade de Troia é destruída. E aí, pessoal, vocês também buscariam honra em uma guerra como essa? Deixe nos comentários se você conseguiu perceber que eu não gosto um pouco de Paris. E não se esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos. Até mais, senhoras e senhores.